Fala, Caveiras! Voltamos. Professor Roger Moura aqui com você para darmos continuidade e finalização ao nosso bloco de administração pública. Olha só, paramos então, entraremos na verdade nas características da administração direta e da administração indireta. Sem mais delongas, sem enrolação, slide na tela para você, para a gente matar esse conteúdo aqui, para você não errar absolutamente nada no direito administrativo, na sua questão da polícia penal, na sua prova da polícia penal do Estado de Goiás, e ser um policial penal para compor essa honrosa instituição conosco. Amém? Amém. Recebe aí, estou profetizando na sua vida que o senhor e a senhora será aprovado. Amém? Olha só, na tela então, slide para você. Perdão, vamos lá. Olha só, administração pública. Professor, temos aqui, eu já sei que temos a administração direta e a administração indireta. Quem que é a administração indireta, professor? A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios. Olha só, nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Professor, e na administração indireta? Nós temos aqui a Fundação, Autarquia, Sociedade, Economia Mista e Empresa Pública. Olha só, Fundação, Sociedade de Economia Mista, tá? Pulei a autarquia, né? Ia colocar embaixo, mas vou colocar na ordem certa. Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, correto? Então nós temos aqui a administração direta e a administração indireta. Dessa forma, conceito jurídico, olha só, conceito de administração direta, é um conjunto de órgãos, tá? De órgãos que pertencem às entidades políticas, tá? Que desenvolvem atividade de forma centralizada, ok? Órgãos que pertencem às entidades políticas, ou seja, são entes, esses aqui, ó, são entes políticos, tá? E aqui um conjunto de entidades administrativas que desempenham a função pública de forma descentralizada, tá? E as características agora de cada uma delas, vamos lá. Isso aqui é extremamente importante, ó. Características de cada uma delas. Elas têm personalidade jurídica próprias, qualquer uma delas, tá? Personalidade jurídica próprias, porque são entes ou são entidades. Vamos aos entes da administração indireta. Aqui nós já sabemos como são entes políticos ou federativos, todos são pessoas jurídicas de direito, olha só, pessoas, aqui foi tudo, todos são entes políticos, são pessoas jurídicas, esse J mais organizado, pessoas jurídicas de direito público, ok? Agora, já na administração direta, nós temos aqui a fundação pública ou fundação autárquica. Por que eu coloquei duas? Ambas são fundações, mas ora é de direito público ou direito privado. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, já a fundação autárquica, que é a mesma característica da autarquia, ela é uma pessoa, então P, né? Pessoa jurídica de direito público, tá? Que é a mesma característica da autarquia. A gente vai ver, inclusive, jurisprudência, tá? Julgados para fundamentar isso daqui. E a sociedade de economia mista ou a empresa pública, ambas também são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Agora, finalidades, ainda nas características. Qual que é a finalidade específica de cada uma delas, que é o princípio da especialidade? Cada entidade é criada para atender uma finalidade específica atribuída por lei, tá? Controle finalístico, tutela, supervisão ministerial. O que é isso aqui, pessoal? Volte aqui comigo. É o controle da administração direta sobre a administração indireta. Lembra que eu falei do corpinho esbelto maravilhoso? A administração direta criou a administração indireta para o desempenho de atividade, certo? Ótimo. Aí ela fiscaliza para ver se ela está realmente desempenhando aquela atividade para a qual ela foi criada. E o que é isso, professor? É chamado pela doutrina de controle finalístico, controle externo, controle extroverso, supervisão ministerial, controle de vinculação, ou só apenas vinculação, ou controle de finalidade, acho que 10 já, né? 10 nomenclaturas sinônimas que a doutrina traz acerca da mesma coisa, o controle da administração direta sobre a administração indireta. Professor, então existe hierarquia, né? Porque ela criou? Não existe hierarquia, existe apenas vinculação, tá? Vinculação, não existe hierarquia. Existe hierarquia dentro
dentro do Poder Executivo, ali vamos supor, o Estado. O Estado tem o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos falar o Executivo. Tem hierarquia dentro do Executivo, dentro dos seus órgãos? Tem, tá? Inclusive nós, amém? Policiais penais, nós subordinamos aos nossos chefes imediatos, aos chefes superiores, ao governador do Estado e etc. Tá? Porque somos órgãos da segurança pública vinculados ao próprio Secretaria de Segurança Pública e, inclusive, consequentemente, ao governador do Estado, ok? Tá. Agora, a administração indireta com a administração direta não existe hierarquia, porque são pessoas jurídicas distintas, existe apenas vinculação. Agora, volte à conceituação jurídica, que é isso aqui que eu falei para você, olha só. Controle da direta exerce sobre a indireta, verificar se a indireta atende a finalidade para a qual ela foi instituída por lei. A doutrina prevalece controle de vinculação externa, pois ocorre entre pessoas jurídicas distintas e não tem hierarquia, somente vinculação, beleza? Agora, olha só, criação e extinção de cada uma delas. Como que elas são criadas? Aqui nós estamos falando da administração indireta, tá? Indireta, só para que fique claro. Pessoa, quando ela é pessoa jurídica de direito público, quando ela é pessoa jurídica de direito privado. Olha só, quando ela é pessoa jurídica de direito público, professor, ou autarquia ou fundação autárquica, elas são criadas por lei específica. E aí a própria lei que cria, ela já define a área de atuação, tá? Exemplo, volto para o professor. O Poder Executivo, tá, da União criou a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. É o quê? Para fiscalização de serviços de telefonia. Então, criou-se uma lei, fez todo aquele processo legislativo que está previsto lá no 59 e 69 da Constituição Federal, que é o processo legislativo, elaborou-se a lei, publicou, foi para a sanção por promulgação do presidente da República, publicou a lei, criou essa autarquia, certo? Nesta lei que criou a autarquia, por ela ser uma pessoa jurídica de direito público, essa própria lei que criou esta autarquia definia que ela era para fiscalização e regulação do serviço de telefonia. Ótimo. Então, dessa forma, a própria lei que cria já define a área que ela vai atuar, que foi essa finalidade específica. Beleza. Agora volte ao conceito jurídico aqui, olha só. E o funcionamento passa a ter validade a partir da data de vigor da lei. Ainda volte lá no processo legislativo, do 59 a 69 da Constituição Federal, nós temos que a lei, várias leis você já viu, lá no final ela fala assim, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. A partir do momento que a lei foi sancionada, promulgada pelo presidente da República e foi publicada na imprensa oficial, que é o Diário Oficial da União, aí ela passa a ter validade, ou seja, ela passa efetivamente a existir e produzir efeitos, na verdade, produzir efeitos no mundo jurídico. Aí, a partir desse momento, passa a existir essa autarquia. Se essa lei ela tem um período de vacatio legis, de vacância dessa lei. Lá embaixo fala assim, essa lei passa a ter vigor daqui 180 dias, por exemplo. Ela foi publicada na imprensa oficial, a partir de 180 dias ela vai passar a vigorar. Ela já existe, só que ela vai produzir efeitos no mundo jurídico a partir daquela data, beleza? Isso é o que preconiza lá. Só para que você entenda que para a criação de uma pessoa de direito público da administração direta, seja a autarquia ou a fundação autárquica, ela é instituída uma lei e essa própria lei já define a sua área de atuação, para qual área que ela vai funcionar, e a partir do momento que publicou essa lei, essa autarquia já está em vigor, existindo e produzindo efeitos no mundo jurídico. Certo? Por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque a pessoa de direito privado, essa lei é feita uma lei, o mesmo processo de elaboração da lei, só que essa lei, ela já não cria, ela autoriza a criação, certo? E aí é instituído o estatuto, elaborado o estatuto próprio, o estatuto passa por aprovação e aí vai ser registrado no cartório ou na junta comercial. Aí sim, esse estatuto é que vai definir a área de atuação dela, tá? Aí eu volto com você aqui na tela para você entender a conceituação jurídica, lá na tela para você. Quanto à empresa pública, a sociedade de economia mista ou a fundação, quando é pessoa de direito privado, a criação ela é autorizada por essa lei específica. E aí o Poder Executivo, por meio do decreto, tá? Ele elabora o seu estatuto, definindo suas diretrizes e área de atuação. E efetivamente ela passa a existir a partir do registro, tá, em cartório ou na junta comercial, beleza? E aí essa lei complementar, como a gente fala, define sua área de atuação como preconiza aqui, olha só.
o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Olha só, somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, ele fala autorizada, também por lei específica, a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, que é a fundação, tá? Definir a sua área de atuação. Então, olha só, no caso, preste atenção, eita, deu um lag na caneta aqui, no caso, mas vai dar certo, olha só, no caso da fundação, cadê minha fundação aqui? No caso da fundação, esta lei específica, tem-se uma lei específica de definir sua área de atuação. Agora eu volto com o professor. No caso da, vou até resolver essa pane da caneta aqui. Agora já no caso da, preste atenção, no caso da nossa, cadê? Tá comigo? Tá comigo. No caso da nossa sociedade de economia mista e empresa pública, olha só, no caso da nossa sociedade de economia mista e empresa pública, preste atenção, já a lei, estou falando para você ir resolvendo essa pane aqui, tá? No caso da nossa empresa pública e da sociedade de economia mista, a lei autoriza, elabora esse estatuto por meio desse decreto, tá? Elabora esse estatuto por meio do decreto, e aí esse estatuto define a área de atuação, beleza? Veio, voltou para a tela aqui, voltou, vou organizar aqui para nós, tá? E esse estatuto define a sua área de atuação, beleza, meu querido? Então, no mais, nós sabemos que para a criação do nosso, aqui a apresentação de slides, aqui voltou para a tela, ok, voltou para a tela, aqui, volte com o professor, pronto, voltou para a tela. Olha só, visto então que esse estatuto, olha só, esse estatuto define as diretrizes e área de atuação, ok? Das nossas empresas públicas, sociedade de economia mista. Então vimos que temos a previsão legal lá no inciso 19 do artigo 37 da nossa própria Constituição Federal. Beleza, vimos a forma de criação. Professor, ótimo, olha só, a caneta voltou, tá tudo certinho. Beleza, vimos a forma de criação. Professor, aí para extinguir, para acabar com essa pessoa de direito criada, pelo princípio da simetria do paralelismo, a mesma forma de criação é a forma de extinção, tá? Olha aqui a nossa observação que eu trouxe para você. A mesma forma empregada para criação será a forma utilizada para extinção, beleza, meu querido? Aí eu avanço um pouquinho mais com você, as espécies, tá? Quanto às espécies, volte aqui comigo, ok. Quanto às espécies de cada uma delas, a gente vai ver as especificidades da autarquia, da fundação, da sociedade, da empresa pública, tranquilamente, beleza? Olha só, então eu vou colocar na tela para você. Vamos primeiramente à autarquia. Olha o conceito jurídico dela, conceituação jurídica dela. É uma entidade da administração pública, integrante da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para o desempenho descentralizado de atividade típica do poder público. Exemplo, professor, INSS, Banco Central do Brasil, não Banco do Brasil, tá? Banco Central do Brasil, conselhos profissionais, exceto a OAB. Por quê, professor? A OAB é sui generis, tá? Ela é um ser sui generis, ela não é classificada como essa autarquia aqui, ok? Volte então na tela. Os bens públicos, professor, são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis. Os agentes públicos, ou seja, regime de pessoal em regime de agente público com vínculo estatutário, tá? Vínculo estatutário, são ingressados por meio de concurso público, tá? De provas ou provas de títulos, ou por meio de nomeação para o cargo em comissão, ou por meio de nomeação para o cargo em comissão. A responsabilidade civil, a gente vai ver lá no nosso tópico, é objetiva, tá? Responsabilidade civil objetiva. Avanço para você agora quanto à nossa fundação pública. Preste atenção aqui. Volta com o professor. A nossa fundação pública, eu já trouxe jurisprudências, preste atenção que isso aqui é muito importante. Eu trouxe cerca de 3 jurisprudências aqui para a gente ratificar a criação dela. Professor, como que eu vou saber quando ela é direito privado? Como que eu vou saber quando ela é direito público? Como que eu vou saber o regime de pessoal dela, regime de contratação, quando ela é direito privado, quando ela é direito público? Eu preciso saber disso, professor, porque as bancas das provas já estão arregaçando, está vindo com muita jurisprudência, está vindo com muita doutrina e tudo mais.
trouxe para você. Fique calmo que vai dar tudo certo. Vem com o professor aqui na tela, olha só. Quando ela for de direito público, a banca, sua banca examinadora, ela vai chamar de fundação autárquica ou autarquia fundacional, tá? Que ela é uma pessoa jurídica de direito público, patrimônio público e submete-se a essas mesmas regras aqui, ó, da autarquia, tá? Bens públicos inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis, agente público, tá? São agentes públicos e não empregados públicos, o vínculo é estatutário, concurso público para o título ou nomeação para cargo e comissão, responsabilidade civil também objetiva, ok? Dessa forma, chama-se fundação autárquica ou autarquia fundacional, que é, na verdade, essa fundação é uma espécie de autarquia, mas é uma fundação, tá? Ela tem essas mesmas características da autarquia. Avanço com você, olha só. Professor, e quando for pessoa jurídica de direito privado? Ela é chamada de fundação pública ou fundação governamental, tá? Professor, olha só, patrimônio é privado, capital é privado, ela submete-se às mesmas regras das estatais prestadoras de serviço público. A gente vai ver lá na frente isso aqui, ó. Guarda isso aqui na mente por enquanto, que já já eu vou voltar bem aqui para você entender isso, tá? Desenvolve uma atividade social sem fins lucrativos, exemplo, FUNAI, IBGE, etc. Ok? Agora, jurisprudência para você entender aqui, ó. Fundação pública de direito privado, tá? São tratadas como estatais, como eu falei para você. Eu vou lá nas estatais e vou voltar aqui já já, mas veja a jurisprudência primeiramente. Olha só, as fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais, tá? As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais. A isenção dessas custas somente se aplica às entidades de personalidade jurídica e direito público. Agora, quando for, por exemplo, uma autarquia fundacional, aí tem isenção fiscal, tá? Das custas processuais, beleza? Dessa forma, para as fundações públicas receberem tratamento semelhante ao conferido à ausência da administração direta, é necessário ter natureza jurídica e direito público, como eu acabei de falar para você aqui, certo? Que se adquire no momento da sua criação decorrente da própria lei, porque se ela for de direito público, volta aqui, a lei específica cria, correto? Vamos avançando então. Então, jurisprudência, ó, julgado de 2020 para você entender, beleza? Nossa quarta turma do STJ. Vamos lá. Perdão, regime de contratação desse pessoal da fundação pública. Olha só, a fundação pública, olha só, a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado pode adotar o regime seletista, ou seja, pela CLT, contra consolidação das leis trabalhistas. E o que seria isso aqui? Ele seria um empregado público, tá? Seria contratado por meio de concurso público também, concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Só que ele seria por meio de regime seletista, que é o contrato de trabalho. Ou seja, também quando acontece alguma lide, alguma desavença entre ele e essa fundação, por exemplo, quem que é o tribunal responsável por resolver esse conflito, essa lide? Lide é conflito, tá? Nos termos jurídicos. Quem é responsável? É o próprio Tribunal Trabalhista, tá? O próprio Tribunal Trabalhista e não o Tribunal de Justiça Comum, tá? É o Tribunal do Trabalho, beleza? Justiça do Trabalho. Avanço então com você, olha só, volte para a tela. É constitucional a legislação estadual que determina o regime jurídico seletista e incide sobre as relações trabalhistas estabelecidas no âmbito das fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, destinado à prestação de serviço de saúde, tá? Mesmo que preste um serviço público, é o serviço de saúde, se ela for direito privado, pode adotar o regime seletista, beleza? Ou seja, o professor, criou-se uma fundação pública aqui para prestar um serviço público, tá? De saúde, de atendimento às pessoas. Beleza, só que ele é regime de direito privado. Aí seus funcionários vão ser regidos por estatuto, adquirir estabilidade, etc? Não, tá? Não, vão ser regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Assinar a carteira ali, ó, pode ser demitido, inclusive, né, por justa causa, ou mesmo rescindido o contrato de trabalho na carteira, determinado prazo, etc. Beleza? As regras da consolidação das leis trabalhistas. Mais uma jurisprudência para fundamentar aqui as nossas fundações públicas. Olha só. Como se divide... Agora, isso aqui é importante, meu irmão. Ó, como se divide a fundação pública ou fundação privada, tá? Em pública ou privada. Olha só.
A fundação instituída pelo Estado pode sujeitar ao regime público ou privado, a depender do estatuto da fundação, tá? E das atividades por ela prestadas. Preste atenção, a qualidade de fundação instituída pelo Estado como sujeitas, olha só, como sujeita ao regime público ou privado, depende de quê? Do estatuto de sua criação ou autorização, tá? Das atividades por ela prestada. Olha só, as atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definida por objeto de dada fundação, ainda que esteja instituída ou mantida pelo poder público, pode submeter ao regime de direito privado. Então, de econômico e as passíveis de delegação pode ser de regime de direito privado, mesmo que ela seja mantida ou instituída pelo poder público. Então, lembra que eu falei para você, criação e autorização, vou até colocar um marca-texto aqui, ó, de cor diferente, olha só, verde. Criação e autorização, volta aqui com o professor. Lembra que eu falei para você, a fundação lá embaixo, nossa lei de processo administrativo federal falava, em este último caso, a lei específica definirá a área de atuação. Quando ela fala lei específica, vou voltar com você já já, lei específica definirá a área de atuação, ela está falando da fundação pública de direito público. Agora, quando não é direito público, ela está falando aqui, ó, que o estatuto define a área de atuação. O que é isso aqui, professor? Olha o julgado, ó, volta aqui na tela, 2019, tá? Ó, STF, nosso aqui relator, Dias Toffoli, beleza? Então vamos lá, olha só, finalzinho de 2019, inclusive. Agora, quando eu falo aqui para você, ó, volta aqui na tela, que ela fala aqui, ó, cabendo a lei complementar, neste último caso, qual que é? O último caso, a fundação define a área de atuação. Quando ela fala que a lei complementar define, ela está falando dessa fundação enquanto personalidade jurídica de direito público. Agora, quando é personalidade jurídica de direito privado, o próprio estatuto que vai definir a área de atuação, como este julgado aqui falou para nós, beleza? Então veja aqui, volte no professor. Veja que o professor traz várias jurisprudências para ratificar e massificar esse conteúdo aqui na sua mente, beleza? Agora, entenda isso, como que se divide ela, como que é o regime de contratação, beleza? Os bens e etc, tudo jurisprudência para fundamentar isso para você. Agora, lembra que eu falei que eu ia nas estatais e ia voltar para você entender nela? Vou voltar rapidinho, preste atenção aqui, olha só. Na tela, então, a gente vai para as estatais agora, olha só. As estatais, quem que são as estatais? É a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? Conceito jurídico de cada uma delas, olha só. Consiste em entidades administrativas integrantes da administração indireta, dotada de personalidade de direito privado, criada pelo poder público após autorização bem específica para desempenho de atividade de prestação econômica ou prestação de serviço público. O que quer dizer isso aqui? Elas, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, tanto podem prestar um serviço público, quanto podem explorar a economia. Ainda assim serão de direito privado, beleza? Olha só. Então vamos lá na tela novamente. Empresa pública, sociedade de economia mista. Vamos às duas quando prestam serviço público primeiro, preste atenção, olha só, as duas. Quando prestam serviço público, olha só, os bens são públicos, tá? Responsabilidade civil por prestar o serviço público é objetiva. Os agentes públicos não deixam de ser empregados públicos. Por quê? Vínculo é seletista, tá? Eles não serão estatutários aqui, nem prestando serviço público, nem explorando a economia, beleza? E exemplo aqui, Correios, tá? Correios. Agora, quando as duas, olha só, exploram a economia, os bens são privados, ou seja, penhoráveis, prescritíveis e alienáveis. A responsabilidade civil aqui é subjetiva, e aqui, ó, mesmo, preste atenção, lá você vai entender a nossa missão de responsabilidade civil do Estado. Olha só, mesmo que seja ação ou omissão, independente aqui, tá? Independente, a responsabilidade vai ser subjetiva. Por quê? Tá explorando a economia, beleza? Por quê, professor? Porque explorando a economia, segundo a doutrina, ação ou omissão vai ser responsabilidade subjetiva. Você vai entender lá na nossa missão de responsabilidade civil, quando é ação ou omissão, quando varia a doutrina, quando varia a responsabilidade, você vai entender isso daqui mais lá na frente. Olha só, voltando aqui então. O vínculo também é seletista, tá? CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e exemplo é a Petrobras. Agora, olha só,
característica, tá? Característica de cada uma delas, olha só. Em empresa pública, o capital é 100% público, tá? É 100% público, embora, volte aqui, professor, é 100% público, embora doutrina e jurisprudência, tá? Caiu inclusive na PMGO agora. Embora a empresa pública, ela pode ter participação da administração indireta, tá? Ou seja, a administração indireta compõe o capital da empresa pública, mas é uma entidade da administração indireta, ou seja, ainda assim é instituída pelo poder público, ou seja, ainda assim o patrimônio é público. Como assim? Uma autarquia compõe o capital da empresa pública. Pode? Pode, mas o capital não deixou de ser público, tá? O capital ainda é inteiramente público. Ela tem que participar dos entes ou das entidades de administração do Estado, beleza? Ainda assim, pode. Eu não estou falando de particular, de privado, igual a Petrobras, que abriu o capital, que eu, você, qualquer um pode ir lá e comprar uma ação. Estou falando de entidades do Estado compondo o capital. Ainda assim, o capital é inteiramente público, tá? Não deixou de ser inteiramente público nessa pessoa jurídica, nessa empresa pública, beleza? Voltando aqui então às características, olha só. Isso aqui foi jurisprudência da PMGO, tá? Essa participação aqui, ó. Participação de entidade, tá? Pode. Foi jurisprudência na PMGO, beleza? Agora, comecei no meio de 2022. Forma a sociedade, ela pode ser qualquer forma, pode ser LTDA, comandita, pode ser limitada, qualquer forma societária, tá? Pode prestar um serviço público, exemplo, Correios, ela pode explorar a economia, exemplo, Caixa Econômica Federal, ou seja, ela pode prestar um serviço público, como pode explorar a economia, beleza? Agora, a sociedade de economia mista, olha só, capital social é majoritariamente público, ou seja, o capital votante, o capital com poder de decisão. Aí eu vou voltar e precisar te explicar isso daqui, olha só. Já vi aulas de pessoas falando assim, é 50% mais um, é o capital da sociedade de economia mista, ou seja, a maioria ali, o 50% mais um é do poder público. Não, tá errado, irmão, tá errado. Preste atenção. Isso aqui já caiu em questão de prova dessa forma. Não é 50% mais um, é a maioria do capital votante, a maioria do capital poder de decisão. Pode distribuir ali, ó, em 70% do capital para a iniciativa privada e 30% do capital poder público. A maioria do capital ele está na iniciativa privada, mas a maioria do capital votante dentro dessa sociedade de economia mista, a maioria do capital com poder de decisão, ele tem que estar na mão do poder público, tá? Por quê? Princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público, são os princípios basilares, ou pedras de toque, como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, pedras de toque, princípios basilares, supra-princípios do direito administrativo, ou seja, pode ser 70% do capital na mão da iniciativa privada, 30% do poder público, mas a maioria do capital votante, com poder de decisão dentro da sociedade economista, tem que estar na mão do poder público, beleza? Então não é 50% mais um, a maioria do capital votante tem que ser do poder público, show? Beleza, vamos às próximas características, olha só. Forma societária, aí ela pode ser somente sociedade anônima, tá? Não pode ser LTDA, não pode ser comandita, não pode ser outra forma societária, somente sociedade anônima, tá? Exemplo aqui, a nossa Petrobras, tá? Pode prestar serviço público, tá? Ela pode prestar serviço público, como pode explorar a economia, que é a Petrobras, tá? A Empresa Brasileira de Petróleos S.A., sociedade anônima, que é uma sociedade de economia mista, que abriu capital, porque abriu capital para composição. Inclusive, é uma forma de investimento financeiro, comprar uma ação da Petrobras. Eu não sei, ainda hoje é bom, não sei se da agora para frente, com o cenário político, isso vai ser legal você investir, né? Porque, mas amém, Deus vai abençoar, vai dar certo. Vamos lá, olha só. Jurisprudência, criação e extinção, olha só, criação e extinção das subsidiárias. O que é isso, professor? Cria uma empresa pública na sociedade de economia mista e ela pode também criar uma subsidiária para desenvolver essa atividade? Pode. Vem esse julgado aqui para você entender essa situação. Olha só. Vamos lá. É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública sociedade de economia mista e nessa própria autorização legislativa constar a permissão genérica, possibilidade de criação de seus subsidiários, ou seja, assim não se exige lei específica para que crie essa subsidiária, que é o princípio da simetria do paralelismo, tá? Tudo que o professor traz para você, volte aqui, tudo que o professor traz para você é baseado em jurisprudência, baseado em doutrina, é baseado na própria lei, para fundamentar para você, não tem nada aleatório que a gente acha que é não, inclusive é o que é mais cobrado em questões de prova, beleza? Por isso que nosso curso, graças a Deus, tem tanto
Arrepiando, ó. Amém, glória a Deus. Tem tanto sucesso e aceitação com os nossos alunos, porque realmente aquilo que cai, irmão, e nós estudamos ainda, estudamos pra caramba, temos outros objetivos, e nós estamos ali direto. Aí, arrepiando de novo, ó. Amém, graças a Deus. E arrepiando de novo, arrepiei mesmo. E temos outros objetivos e batemos em cima do que cai, porque a gente também estuda direcionado para isso e é o que a gente traz para você, irmão. Não tem como, beleza? Então vamos lá, continuando aqui no nosso jurisprudência, olha só. Julgado, ó, recente de 2021, tá? Plenário do STF, ó, relator Gilmar Mendes, beleza? Aí avanço para você. Como que isso cai na questão de prova, professor? Vamos lá. A administração indireta inclui sociedade de economia mista, cujos agentes são empregados públicos regidos pela CLT? Sim, sujeito a normas constitucionais, olha só. Sujeitos, ele quer alternativa correta. Sujeitos às normas constitucionais relativas ao concurso público? Sim. E a vedação de acumulação remunerada de cargo público? Sim. Vamos ler as outras. Quando fala em servidor público, tá errado, tá? Porque eles são empregados. Eu já corto duas. Porque ele está falando aqui, ó, sociedade de economia mista, tá? São empregados públicos. Empregado público, regido pela CLT, mas não submete a norma constitucional relativa ao concurso público, tá errado, porque é concurso público de provas e títulos, tá? Mesmo que não adquira estabilidade. Empregado público, regido pela CLT, sujeito a norma constitucional relativa ao concurso público, mas não de vedação à acumulação de cargo. Veda sim a acumulação de cargo público. Então achamos a alternativa A, beleza, meu querido? Então são sim, volta aqui, professor, sujeitos ao regime seletista, sujeito à contratação por meio de concurso público, provas e prova de título, não adquire estabilidade, tá? Porque é regido pela CLT, o tribunal responsável, a justiça responsável por julgar suas lides, seus desentendimentos com o órgão empregador trabalhista é a justiça trabalhista, e são, sim, submetidos à vedação de acumulação de cargo público, beleza? Inclusive, jurisprudência, o professor traz para você na parte jurisprudencial, vai ter um bloco só para jurisprudência, que, não vou adiantar até uma delas, né? Que se estiver dentro da legalidade das possibilidades de acumulação de cargo público, ele pode sim ultrapassar o teto remuneratório, tranquilamente, tá? Beleza, então avança um pouco mais, olha só, aí, missão concluída com sucesso, meu irmão, com muito sucesso, tá? Ó, é um prazer inenarrável, inestimável para mim, eu tenho certeza que o professor Caldeira também, mais ainda para nós, por quê? Porque nós somos policiais penais, e o nosso orgulho da nossa instituição, dessa instituição, porque realmente é uma instituição incrível, de que você entre, amém, tô arrepiando de novo, que você entre e componha conosco, que realmente eu tinha uma visão da Polícia Penal, posterior a entrar na Polícia Penal tem outra visão, e é uma instituição, irmão, de verdade, diante de Deus agora, que tem um potencial de crescimento muito grande, a instituição que mais tem possibilidade de crescimento financeiro e investimento de todas as instituições aqui, porque tem essa possibilidade de verba, tanto de verba federal quanto verba estadual, para essa possibilidade de crescimento. E ela vai crescer, amém? Você vai ver que essa instituição realmente é extraordinária. Meus queridos, foi um prazer extraordinário estar com os senhores até aqui. Aguardo você na nossa próxima missão. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Qualquer dúvida, manda lá. @Roger Mourão com 2 horas no final, Instagram, ou 992016828, DDD 62 é o WhatsApp do professor. Manda lá, tá? O professor está à disposição para atendê-los. A minha continência e respeito aos... Ó, voltou. Fiquem todos com Deus, forte abraço. Como o professor sempre diz, vamos avançar.